Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Como eu tenho dito esses dias, a gente quer tentar para celebrar o mês da palavra, que estamos no mês da Bíblia, então ler mais a palavra em primeiro lugar, mas também celebrar o mês da Bíblia chegando a 500 inscritos no nosso canal. Então a gente está aí com 470 e algo, então para a gente chegar a 500 inscritos, envie para alguém, evangelize, mande essa partilha da palavra para alguém para a gente chegar a 500 inscritos até o final do mês de setembro, para celebrar o mês da Bíblia e os atraídos pela palavra de Deus. Bem, então, a gente continuando hoje nessa sexta-feira, sextou mais uma vez, mais um sextou com a palavra de Deus. Então, hoje na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a gente vai ver esse hino chamado hino cristológico, que é uma catequese cristológica, vai ensinar os cristãos de Colossa quem é Jesus, porque estava havendo algumas dúvidas, de quem era Jesus, de como que as coisas aconteceram, a evangelização estava um pouco comprometida pela dúvida de quem era Jesus. Então São Paulo vai orientar e vai dizer a eles, olha, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, porque estava existindo dúvidas, começando a surgir questionamentos de quem era Jesus, como é que as coisas aconteceram. Então, São Paulo, se valendo do texto de Gênesis 1:26 também, se valendo do texto de Gênesis 1:26, ele vai, que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele também vai se valer desse conhecimento, e então vai dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele não é uma criatura, ele não foi criado junto com todas as coisas no início, no princípio, e por ele foram feitas todas as coisas. Então ele é partícipe, ele participou da obra da criação, então, ou seja, ele já existia desde antes. E também para participar da obra da criação precisava ser Deus, precisava ter poder criador também para participar disso. Então isso caracteriza, para ter poder criador é Deus, então ele inclui e tira e sana as dúvidas de quem é Jesus, que Jesus é partícipe de toda a obra da criação. Vai dizer que ele é cabeça da igreja e nós somos o corpo. Dizer que ele é cabeça é dizer que ele é guia, é dizer que ele coordena, é dizer que ele tem uma função acima, porque a cabeça está acima do corpo. Então ele tem uma função acima de cada um de nós. É também pensar que a cabeça, para onde eu viro a minha cabeça, o meu corpo vai seguindo. Então ele ser cabeça é também aquele que direciona. O corpo, que é a igreja, porque eu e você somos corpo de Cristo, nós seguimos a cabeça, que é Jesus. E ele foi o primeiro em todas as coisas. Então, ou seja, ele foi o primeiro a passar pela cruz, ele foi o primeiro a chegar ao céu, ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, ele como primeiro, como protótipo, o primeiro que foi como protótipo da humanidade, quando ele se encarna e assume a natureza humana, ele se torna protótipo da humanidade, para que nós possamos aprender o caminho para onde ir. Se a cabeça foi, eu vou atrás. Quando a criança está nascendo, primeiro coroa a cabeça e depois sai o corpo, mas o corpo vem seguindo a cabeça. Então nós temos que seguir Jesus para a cruz, seguir Jesus nos sofrimentos, seguir Jesus para ressuscitarmos, seguir Jesus para chegarmos ao céu. O caminho da vida cristã é esse, seguir a Jesus, que é a cabeça do corpo. E ele também vai falar que nós precisamos viver a reconciliação que ele alcançou pagando a dívida, porque o pecado original deixou... glória a Deus, que tem um barulhinho de fundo porque está em obra aqui, algumas coisinhas na paróquia. Glória a Deus, estamos começando algumas obrinhas aqui, então tem um barulhinho de obra no fundo, mas preste atenção aqui no que eu estou falando e deixe o barulhinho. Vou tentar ver se a música depois abafa isso. Glória a Deus. Fecha parênteses do que eu estou falando, Então, ele gerou e promoveu reconciliação também entre os homens. Por quê? Porque ele, ao assumir a natureza humana e não viver o pecado, ele foi capaz de matar a morte. Porque a morte tinha um salário, uma paga para cobrar da humanidade. Porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então todos nós, pela marca do pecado, estávamos fadados a ser escravos da morte. Só que Jesus, por não ter pecado, a morte não tinha nada contra ele. Então ele eliminou a morte nessa maneira, porque ela não tinha um salário, ela não tinha uma paga. Então a morte foi eliminada por Jesus
a morte como condenação eterna, assim, a morte como fogo do inferno, como condenação eterna. E aí ele nos reconcilia com Deus. Como o homem perfeito, nos reconcilia com Deus. Como primeiro, ele como homem perfeito nos chama e nos mostra que é possível viver a perfeição, que é possível buscar a santidade, que é possível buscar uma vida mais próxima de Deus, para vivermos melhor as realidades cristãs. O Evangelho vai falar para nós. Ontem nós falamos da oração, hoje o Evangelho vai trazer o jejum. O jejum que se faz quando está esperando o noivo. Quando o noivo está presente, não se faz jejum, porque só se celebra as alegrias. Quando ele é tirado, então aí se faz jejum, porque o jejum é também uma atitude de espera. É esperar enquanto eu espero para alcançar algo, enquanto eu espero por algo da parte de Deus, eu faço jejum. Então o jejum é a minha preparação, parte da minha preparação de espera, porque eu espero em Deus com oração e com jejum. Eu espero em Deus me sacrificando pela oração e me sacrificando na carne através do jejum. Então esse é o caminho. Eu espero em Deus pelo jejum, pela prática do jejum, onde eu vou me santificando para me preparar para a graça de Deus. Então o jejum também não deixa de ser um ato de fé, onde eu confio em Deus e ofereço a Ele o sacrifício da minha vida através do jejum. Onde eu confio em Deus e ofereço a Deus aquilo que eu tenho, o que eu posso. Então eu vou oferecendo a Deus aquilo que eu posso fazer. E nós vamos ver que o Evangelho também termina dizendo que vinho novo em odres novos. Porque se nós queremos algo novo na nossa vida, é preciso ter atitudes novas. Eu não posso viver um novo de Deus com atitudes antigas, com mentalidades antigas, com práticas antigas, com relacionamentos antigos, com histórias antigas na minha vida. Eu preciso me libertar daquilo que é velho, começar a ter novos hábitos, novos propósitos, novas intenções, novos caminhos para que o novo de Deus aconteça. Porque vinho novo só se coloca em odres novos. Se eu continuo com as práticas velhas, o novo de Deus não vai se instaurar em mim. Então, o novo de Deus, ele passa por novas atitudes, por novas decisões, por novas tentativas, porque às vezes você já tentou muitas vezes e desistiu. Então, o novo de Deus também passa por novas tentativas, por dar-se uma nova chance, também passa por recomeçar, passa por se reinventar, passa por releitura, tudo que é novo. Mas não dá para continuar fazendo o mesmo, porque às vezes a gente quer continuar indo aos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito. Como que a gente vai mudar? Como que o novo vai acontecer se eu não faço nada de diferente? Então eu preciso começar com novas práticas, novas atitudes, para que o novo de Deus em verdade aconteça na minha vida. Então abra o seu coração, deixe com que o novo respirar de Deus, os novos ares de Deus te invadam, te conduzam a um novo caminho para que o novo de Deus se instaure. Chega de vida velha, chega de coisas ultrapassadas, chega de práticas e coisas que já fizemos. A gente já reclamou tanto, a gente já brigou tanto. Novos hábitos, novas atitudes, silêncio, jejum e oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.